basquete, do jeito que a gente acompanha e conhece hoje por aqui, não seria o mesmo se não fosse por uma geração que há 60 anos chegou ao topo. Lá está Brasília, plantada no coração do Planalto, a 1000 quilômetros da costa litorânea, com seus edifícios públicos que se erguem para o azul como símbolos de novos tempos. Contornando a paisagem urbana na área da península, forma-se o grande lago que represa as águas do rio Paranoá. Nas suas linhas arrojadas de urbanismo e arquitetura, a cidade é uma presença humana nas vastidões da terra deshabitada. Em 1959, uma cidade inteira era construída no coração do país. Os rumos e as pretensões políticas e sociais naquele tempo começavam a mudar, num ambicioso plano do então presidente Juscelino Kubitschek. Ao alvorada, iluminado e transparente em cristal e mármore, chega o presidente Juscelino Kubitschek em companhia de autoridades. Não tinha ainda a televisão que tem hoje, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha um monte de coisa aí. Nessa década de 50 aí. O telefone era raridade. Você tendo um telefone, você declarava no imposto de renda que você tinha uma linha telefônica. Foi um tempo gostoso para nós, né? Aqueles que gostam de esporte, como é o meu caso, foi um tempo muito importante, porque com muita dedicação, com muito prejuízo, às vezes, financeiro, porque naquela época eu ganhava mais trabalhando que jogando basquete. A diferença tinha menos gente, né? Nas ruas. Essa é a história da geração de Vlamir, Amauri, Pecente e Jatir, mas também a história de um Brasil de Maria Esther, de Éder, de Pelé, Bellini e de outros heróis que começavam a desenhar com um sentimento nacional. Campeão olímpico e recordista mundial de salto triplo, Ademar Ferreira da Silva, que é recebido carinhosamente por amigos, parentes e dirigentes de entidades esportivas. As manifestações de simpatia e admiração ao grande atleta brasileiro dizem da verdadeira atenção com que o nosso povo acompanha as competições do esporte. Foi o início de uma época de ouro, década de 50, 60, onde nós começamos a ter algumas conquistas mundiais que a gente não tinha. Naquela época, né, eu tinha alguns, eu era fã de alguns jogadores das diversas modalidades, né, ou praticantes de diversas modalidades. A Maria Esther Bueno, até hoje eu reputo que ela foi a maior expressão, né, do tênis brasileiro, quer masculino ou feminino, de todos os tempos. Aí depois dali, o futebol foi campeão do mundo em 58. Nós tivemos o Éder Joffre, que foi campeão do mundo várias vezes. E nós entramos nessa rabeira também. O basquete entrou nesse meio como uma modalidade dourada do basquetebol mundial, né?
Sejam todos bem-vindos ao Chile. A delegação brasileira desembarca sonhando em conquistar o título mundial de basquetebol. Em 59 jogava eu, Amauri, Algodão, Edson Bispo e Valdemar. O Pecente entrava muito em lugar do Algodão, que era o nosso armador, né? Armador entre aspas, né? Mas ali entrava Jatir, entendeu? Entrava bem. O Canela não era muito de substituir. Ele tinha time titular dele que às vezes jogava os 40 minutos. O Canela, no meu ponto de vista, foi uma figura muito importante para o basquete brasileiro, né? Ele era um técnico muito disciplinador, fazia a equipe treinar e muito, às vezes até exageradamente. Para mim ele é ainda a grande personalidade que o basquetebol do Brasil já teve, não é? Porque o afã dele, a vontade dele em ganhar, em vencer, era algo assim contagiante, que transmitia isto a nós. Dependia da pressão do jogo, mudava completamente. Começava a ficar vermelho, 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 parecia que explodia. Realmente, o Canela foi protagonista desde 54, quando ele começou a armar o time, que foi vice-campeão mundial. Depois, na sequência, ele foi campeão mundial em 59, campeão mundial em 63, participou de diversas Olimpíadas. Então, foi um nome de proa do basquete brasileiro, né? Nós desafiamos qualquer outro time que foi feito posteriormente para vir jogar ou comparar com a gente para ver se eles conseguem fazer alguma coisa, que não conseguia nada, né? Absolutamente não. A gente não perdia para ninguém. Essa foi realmente a melhor, acho eu, né, em virtude, né, dos resultados que foram obtidos, né, disparado, né, a melhor época, né, da história do nosso basquetebol. Nossos 4 protagonistas representam uma geração inteira. Eles são o reflexo de um tempo em que vitórias e títulos ainda não eram apenas lembranças para o basquete brasileiro. Tive 2 apelidos que me deram em 54, né, que era Disco Voador e Diabo Loiro. Naquela época você fazia uns cartazes, punha nas lojas, né? O Disco Voador vem aí, o Diabo Loiro vai jogar essa noite. Então tinha uma propaganda ao redor dessa marca. Eu soltava muito, então achavam que eu era um OVNI. Por falar em extraterrestre, diz a lenda que eram quase 2,20 metros de altura. Yanis Krumins era o gigante da União Soviética, numa época em que o domínio do basquete mundial era dividido com os Estados Unidos e, acredite, com o Brasil. Para entender o papel dos soviéticos no primeiro título mundial brasileiro, é preciso conhecer a força de Krumins. Krumins era uma parede, né, que tinha mais ou menos 2,16 metros, 2,14 metros ou 18, uma coisa assim de altura.
largo, né? Um físico assim, exuberante, né? E você vinha correndo, você batia nele, você batia e voltava, né? É papão, assim, parecia desenho animado aquilo, né? Tá? Eu mesmo marcando uma vez, eu larguei o meu marcador e ele recebeu uma bola, ele ia fazer o gancho e eu tentei pegar ele por cima, deu um soco. Deu um soco na nuca dele, eu falei, agora ele me mata, né? Deu um soco na nuca dele, ele olhou assim, baixinho. O Krummenschel foi motivo de algumas derrotas que nós tivemos. Inclusive nas duas Olimpíadas, tanto de Roma como de Tóquio. Mas não era um jogador móvel, não posso dizer que era um bom jogador. Ele era um jogador grande, mas não era um grande jogador, né? O Brasil chega à fase final e mais uma vitória garante o título para os verdes e amarelos. Então vamos começar de Temuco, né? A nossa chave era nós, Canadá, União Soviética e México. Tudo bem. Houve um tríplice empate ali em Temuco. Nós perdemos para a União Soviética, ganhamos do Canadá de 20 e poucos pontos e o Canadá ganhou da União Soviética. No frigir dos ovos, nós saímos em primeiro do grupo, tá? Saímos em primeiro do grupo. Nós, a União Soviética, Canadá e o México desclassificados, e fomos disputar as finais em Santiago, no Estádio Nacional do Chile, que foi adaptado para realizar o Mundial em campo aberto. Ali, outras chaves também se classificaram, né? A Bulgária, a União Soviética, Estados Unidos, a China nacionalista. China nacionalista. A ilha hoje é conhecida como Taiwan, mas tinha diferenças políticas com a China continental na época. Uma era apoiada pelos Estados Unidos e a outra pela União Soviética. A China nacionalista, provavelmente, ela classificou-se assim de uma forma inesperada. Estava na chave da Argentina, a Argentina perdeu para a China nacionalista. Então, veio uma ordem do Kremlin, me lembro que nós estávamos presentes, proibindo, não permitindo que a União Soviética e a Bulgária enfrentassem a China na fase final. Nós perdemos para a União Soviética, ganhamos de todos. Mas pelo fato da União Soviética e a Bulgária não jogarem com a China nacionalista, não ganharam pontos. Nós tínhamos uma equipe que era muito veloz, chegava muito rápido no contra-ataque. Você não tinha bola de 3 pontos, então quando você pegava o rebote defensivo ou roubava uma bola no campo de defesa, você tinha que chegar rápido, 3 contra 2, 2 contra 1 e fazer a cesta.